Na página 8, o ministro descreve uma dessas tentativas de cooptação por parte desse grupo econômico do Daniel Vorcaro. No item 21, diz o seguinte: com o mesmo objetivo, a representação da Polícia Federal também descreve vantagens relativas a ingressos para shows de uma cantora internacional realizado na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em junho de 2023, o Augusto Lima teria orientado sua secretária a comprar ingressos em favor de familiares do Jacques Wagner. A aquisição dos bilhetes, esse é um ponto importante, a aquisição dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos, pelo valor total de R$63 mil. O negócio vai aumentando, porque vai agora ampliando, já entrou até envolve a Reag, exatamente. que já foi liquidada, que era uma gestora de fundos, daquela grande teia dos fundos envolvidos com o Master. Exatamente. Exatamente. Então, diz que essa aquisição, essa compra dos bilhetes, que também foi objeto de diálogo envolvendo o João Carlos Mansur, teria sido realizada pela empresa Reag Investimentos Sociedade Anônima, pelo valor total de R$ 63.339 por ingressos de show. Em 23 de novembro de 2023, de acordo com o ministro André Mendonça, Jacques Wagner questionou Augusto Lima sobre os ingressos de sábado, no caso, dia 25 de novembro de 2023. Não fica claro se houve um erro, porque é uma menção a junho de 2023 e agora a novembro, mas diz agora novembro de 2023. Tendo recebido os arquivos de ingressos para camarote, daí o valor exorbitante de R$ 63.339. Não era um ingresso comum, era um ingresso para um camarote de um show de uma cantora internacional. Não diz quem é, para quem está curioso para saber, não diz quem é a cantora internacional, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, em novembro de 2023. Posteriormente, solicitou ampliação do número de entradas, que eram 2 ingressos, para 5 pessoas, ao que Augusto Lima respondeu: pronto, amigo, seguem os outros 2. Abraços. Então, mostra um pouquinho dessa, para além de apartamento, para além de, em outras investigações, mirando outras pessoas, não somente esse caso, mas viagens ao exterior, pagamento de restaurantes, pagamento de hospedagens, pagamento de diárias de hotel, pagamento... Um monte de mordomia, né? Mordomias e caronas em jatos e em aviões privados para esses atores políticos. E aqui tem uma questão, no conceito, na questão ética. E vou fazer aqui um gancho e já vou ao vivo com o Pedro Moreira, para a gente poder trazer para vocês aqui as informações ao vivo, tá? Existe uma questão muito sensível nesse mundão da política, dessa galera que tem muita grana, que é você tentar evitar, ao menos é o que se espera, um conflito de interesses. Conflito de interesses. Então, eventualmente, você é muito amigo de alguém, só que, de repente, vamos trazer aqui um cenário hipotético, você é muito amigo de alguém e, de repente... esse alguém um dia vira um senador da República e você tem uma empresa. E aí este senador da República começa a lidar de assuntos que fazem conexão com a sua empresa. Só que aí você tem uma relação íntima com essa pessoa. Então, o lance do conflito de interesses é algo muito sensível. Se eu vou a um lugar almoçar e o dono fala, é por conta da casa, convém a mim dizer, muito obrigada, faço questão de pagar. Se, eventualmente, esta relação puder, em algum momento, configurar um conflito de interesses. Eu estou te falando de um almoço de R$50, não de um apartamento de R$1,5 milhão, ou de ingressos para shows com valendo mais de R$60 mil. Então, eu falei ontem uma coisa e repito agora. Cada pessoa que tem um cargo público, existe um lance de compliance, de governança, que cada autoridade tem um limite de valor, sabia? Um limite de valor de presente para ganhar. Alguém não pode ganhar algo que valha mais de R$500, não pode ganhar presente que valha mais de R$100. Por qual motivo? Para evitar a configuração de conflito de interesse. Para nunca você ser acusado, não, mas eu te dei tal presente. Olha, fulano ganhou R$10 mil em presente de ciclano e defendeu um interesse, um assunto de interesse dessa... Você entende? É porque no dia a dia em Brasília tem um lance que é normalizado. Tudo bem, pegar uma carona no helicóptero de tal pessoa, tá beleza, my friend. Pedro Moreira está com a gente. E na sequência a gente volta aqui com Clarice Oliveira, com mais itens do documento, Isabel Mega,
Theo Cury, e nós vamos aqui pisando no terreno seguro, que é fazer o nosso jornalismo profissional, expondo o direito de resposta sempre e te contando quais são os fatos, elementos oficiais levantados pela Polícia Federal, pela investigação da Polícia Federal. Pedro Moreira, onde você está exatamente? O que você traz para a gente de informação? Oi, Elisa, bom dia para você, ótimo dia para quem está acompanhando o live. Olha, eu estou na sede nacional da Polícia Federal, aqui em Brasília, na Asa Norte, próximo à região central de Brasília, esse complexo de 4 torres, né, que a Polícia Federal mantém aqui, e para onde foram trazidos os materiais que foram apreendidos em um dos endereços do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. O senador aqui em Brasília vinha morando em um hotel aqui da capital, inclusive um hotel bastante conhecido, Brasília Palace, que é o primeiro hotel da cidade, com o projeto de Niemeyer, um prédio tombado, fica na beira do Lago Paranoá, e os policiais bateram lá nesse hotel logo cedinho pela manhã. A gente acompanhou com as nossas equipes, Elisa, nós temos as imagens aí do nosso repórter cinematográfico Carlos Lima, a nossa produtora Duda Cambraia também acompanhou aquela fase da operação e duas viaturas da Polícia Federal estiveram lá, uma delas descaracterizada, e os agentes saíram de lá com vários malotes, supostamente com documentos. Esses malotes foram acondicionados nesses 2 carros e esses carros vieram para cá, para a sede nacional da APF, entraram por essa garagem que está aqui atrás de mim. Isso foi por volta de 8h20 da manhã. Esse foi um dos endereços, né, daqueles 18 que foram alvos de busca e apreensão nessa 9ª fase da Operação Compliance Zero. Lembrando que a gente teve fases também na Bahia e em São Paulo e buscas e apreensões aqui no Distrito Federal. O senador Jacques Wagner não estava em Brasília, ele está na Bahia, né? Não acompanhou essa fase da busca e apreensão, mas os policiais federais estiveram então no quarto que ele ocupa desse hotel, nesse apartamento que ele ocupa, e fizeram lá essa etapa da investigação, né, Elisa? A gente lembra que, além de busca e apreensão, a operação também teve, por determinação do ministro André Mendonça, outras medidas restritivas implementadas contra os alvos, né? Eles são proibidos de se comunicarem uns com os outros, os passaportes ficaram suspensos. Inicialmente a Polícia Federal tinha falado que um dos alvos também passaria a ser alvo de monitoramento eletrônico, depois corrigiu essa informação, mas na decisão do ministro André Mendonça consta que Augusto Lima passaria a ser monitorado eletronicamente, só que ele já cumpria medidas restritivas, né, de fases anteriores da Compliance Zero. Por enquanto, nenhuma manifestação pública do senador Jacques Wagner. A defesa de Augusto Lima divulgou uma nota se dizendo surpresa com essa fase da operação, porque disse que ele vinha colaborando com as autoridades há pelo menos 6 meses. Elisa, a gente continua acompanhando aqui para ver se algum outro endereço de Brasília foi alvo, né, de busca e apreensão da Polícia Federal, porque, pelo que tudo indica, esse material também seria trazido para cá, assim como aconteceu com o material apreendido lá em um dos endereços do senador Jacques Wagner. Elisa.